A história de Raabe, quando a fé vence o impossível. Há histórias nas Escrituras que nos tocam profundamente, que nos fazem parar e refletir sobre a grandeza da graça de Deus. Histórias que nos mostram que nenhuma vida está além do alcance do amor divino. E hoje quero compartilhar com vocês uma dessas histórias extraordinárias. A história de Raabe, a prostituta que se tornou heroína da fé. Josué, filho de Num, estava prestes a cumprir a promessa que Deus havia feito a Israel. A terra prometida estava ali, tão perto, mas havia um obstáculo: Jericó, a cidade fortificada com suas muralhas imponentes. Então Josué enviou 2 espias secretamente desde Sitim com uma missão clara: andai, reconhecei a terra, e a Jericó. E onde esses espias foram parar? Na casa de uma mulher chamada Raabe. A Bíblia não esconde, não ameniza, uma mulher prostituta. Uma mulher que vivia à margem da sociedade, sem reputação, sem honra aos olhos humanos. Mas ali, naquela casa improvável, Deus estava prestes a escrever uma das histórias mais lindas de redenção. A notícia se espalhou rapidamente. Alguém viu os israelitas entrando na cidade e correu até o palácio. Eis que homens dos filhos de Israel vieram aqui esta noite a espiar a terra. O rei de Jericó não perdeu tempo. Ele enviou guardas até a casa de Raabe com uma ordem direta: tira fora os homens que vieram a ti e entraram em tua casa, porque vieram a espiar toda a terra. Imagine a cena. Os soldados do rei batem à porta de Raabe. Ela sabe que lá no terraço, escondidos entre os talos de linho, estão 2 homens cuja vida agora depende dela. Uma palavra sua e eles morrem. Uma palavra sua e ela está segura, sem problemas com o rei. Mas Raabe já havia tomado sua decisão. Ela havia escondido os espias antes mesmo dos guardas chegarem. E agora, olhando nos olhos daqueles soldados, ela mentiu com coragem. Verdade que homens vieram a mim, mas não soube de onde eram. E ao fechar-se a porta, sendo já escuro, esses homens saíram, e não sei para onde se foram. Segui-os depressa, que os alcançareis. E funcionou. Os guardas saíram correndo atrás dos espias pelo caminho do Jordão, até os vaus. A porta da cidade foi fechada. E ali, no terraço, sob as estrelas de Jericó, Raabe subiu para ter uma conversa que mudaria sua vida para sempre. Antes que os espias dormissem, Raabe foi até eles. E o que ela disse naquele momento revela o coração de uma mulher que, embora vivesse nas trevas, havia reconhecido a luz quando a viu. Eu sei que o Senhor vos deu esta terra, ela declarou. Não era uma esperança vaga. Era uma certeza absoluta. Porque o temor de vós caiu sobre nós, e todos os moradores desta terra estão apavorados por causa de vós. Mas então Raabe fez algo ainda mais impressionante. Ela explicou o porquê de sua fé. Porque ouvimos que o Senhor fez secar as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus que estavam da parte dali do Jordão, a Seom e a Og, aos quais destruístes. Ela tinha ouvido. Mesmo vivendo em Jericó, mesmo em sua condição, ela tinha prestado atenção aos relatos sobre o Deus de Israel. Enquanto outros tremiam apenas de medo, ela enxergou algo mais profundo. E então veio a confissão mais poderosa. Ouvindo isto, desmaiou nosso coração. Nem restou mais espírito em alguém por causa de vós. Porque o Senhor vosso Deus é Deus acima nos céus e abaixo na terra. Você compreende o que acabou de acontecer? Uma prostituta cananeia acabou de fazer uma das mais profundas declarações teológicas do Antigo Testamento. Ela reconheceu a soberania absoluta do Deus de Israel. Ele é Deus nos céus e na terra. Não um Deus local, não um Deus tribal, mas o Deus. E então Raabe fez seu pedido, um pedido que revelava seu coração. Rogo-vos, pois, agora, me jureis pelo Senhor, que como fiz misericórdia convosco, assim a fareis vós com a casa de meu pai, do qual me dareis um sinal certo. Ela não pensou apenas em si mesma, e que salvareis a vida a meu pai e a minha mãe, e a meus irmãos e irmãs, e a todo que for seu, e que livrareis nossas vidas da morte. Raabe queria salvar toda a sua família. Mesmo sendo rejeitada pela sociedade, ela ainda amava sua família e queria protegê-los. A resposta dos espias foi imediata e solene: nossa vida esteja pela vossa até a morte, se não denunciardes este nosso negócio. E quando o Senhor houver nos dado a terra,
nós a trataremos com misericórdia e fidelidade. Que promessa linda! Misericórdia e fidelidade. As mesmas características do próprio Deus sendo refletidas naquele acordo. A casa de Raabe tinha uma vantagem estratégica. Estava à parede do muro, e ela vivia no muro. Então ela os fez descer com uma corda pela janela. Mas antes de soltá-los, ela deu instruções sábias. Marchai-vos ao monte, porque os que foram atrás vós não vos encontrem. Está escondidos ali 3 dias, até que os que vos seguem tenham voltado, e depois vos ireis vosso caminho. Os espias então estabeleceram os termos da aliança. Eis que, quando nós entrarmos na terra, tu atarás este cordão de escarlate à janela pela qual nos fizeste descer, e tu juntarás em tua casa teu pai e tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Um cordão de escarlate, vermelho como o sangue, um sinal visível de proteção divina. As instruções eram claras. Qualquer um que sair fora das portas de tua casa, seu sangue será sobre sua cabeça, e nós sem culpa. Mas qualquer um que estiver em casa contigo, seu sangue será sobre nossa cabeça, se mão o tocar. E qual foi a resposta de Raabe? Seja assim como dissestes. Imediatamente, ela atou o cordão de escarlate à janela. Não esperou. Não duvidou. Agiu em fé. Os espias seguiram as instruções de Raabe. Ficaram escondidos no monte por 3 dias enquanto os guardas de Jericó os procuravam por todo o caminho sem achá-los. Quando desceram do monte e voltaram a Josué, eles contaram tudo o que havia acontecido. E prestem atenção no que eles disseram: o Senhor entregou toda esta terra em nossas mãos, e também todos os moradores desta terra estão apavorados por nossa causa. A fé de Raabe não era uma fé isolada. Ela confirmou o que Deus já estava fazendo. Jericó inteira estava derretendo de medo. Mas só Raabe teve coragem de agir de acordo com o que ela sabia ser verdade. Quando chegou o dia, quando as muralhas de Jericó caíram ao som das trombetas e dos gritos do povo de Israel, quando toda aquela estrutura imponente desmoronou como pó, uma porção do muro permaneceu de pé, exatamente onde estava a casa de Raabe, marcada pelo cordão de escarlate. E Raabe e toda sua família foram salvos. Os espias cumpriram sua palavra com misericórdia e fidelidade. Mas mais do que isso, Deus cumpriu sua promessa. Mas, amados, a história não termina com a destruição de Jericó. Raabe não foi apenas salva da morte. Ela foi adotada no povo de Deus. Ela se casou com Salmão, um príncipe de Judá. E dessa união nasceu Boaz. Sim, aquele Boaz que se casaria com Rute, e dessa linhagem viria o rei Davi, e dessa mesma linhagem, séculos depois, nasceria Jesus Cristo, o Salvador do mundo. O Novo Testamento honra Raabe de maneira extraordinária. Em Hebreus 11, o capítulo dos heróis da fé, está escrito: pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo os espias em paz. E em Tiago 2, ela é citada como exemplo de fé ativa. Raabe, a meretriz, não foi justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os despediu por outro caminho. E para que não reste dúvida, Mateus 1, ao apresentar a genealogia de Jesus, menciona apenas 5 mulheres, e Raabe é uma delas. Uma prostituta cananeia na linhagem do Messias. Isso não é apenas redenção, isso é glorificação. A história de Raabe nos ensina verdades que precisamos gravar em nossos corações. Primeiro, Deus não olha o seu passado, Ele olha o seu coração. Raabe era prostituta, mas Deus viu nela fé, coragem e potencial. Não importa o que você fez, não importa onde você esteve, Deus está interessado em quem você pode se tornar. Segundo, a fé verdadeira sempre exige risco. Raabe arriscou tudo. Ela poderia ter sido executada por traição, mas ela escolheu confiar no Deus que seca mares e derruba muralhas. Fé não é apenas acreditar, é agir de acordo com aquilo que você acredita, mesmo quando isso custa algo. Terceiro, a fé salvadora se preocupa com outros. Raabe não pensou apenas em si mesma. Ela queria que toda sua família fosse salva. Quando experimentamos o amor de Deus,
nosso coração naturalmente se volta para aqueles que amamos. Quarto, Deus usa as pessoas mais improváveis. Se alguém dissesse que uma prostituta de Jericó seria ancestral do Messias, seria ridicularizado. Mas Deus se deleita em usar os improváveis, os desprezados, os esquecidos, porque assim fica claro que a glória é dele, não nossa. Quinto, o cordão escarlate aponta para a cruz. Assim como aquele cordão vermelho protegeu Raabe e sua família, o sangue de Jesus nos protege do julgamento. É o sangue que nos limpa, que nos salva, que nos dá uma nova identidade. Se você está aqui hoje carregando vergonha do passado, se sente que sua história é marcada por erros que não podem ser apagados, se acredita que é tarde demais para você, a história de Raabe é a resposta de Deus para você. Ela nos diz que não existe vida que Deus não possa redimir. Não existe passado que Ele não possa transformar. Não existe vergonha que seu amor não possa cobrir. Não existe pessoa que esteja além do alcance de sua graça. O mesmo Deus que ouviu o clamor de uma prostituta em Jericó está ouvindo você agora. O mesmo Deus que honrou a fé de Raabe quer honrar a sua fé. O mesmo Deus que transformou a vida dela e a incluiu no plano mais importante da história humana, a vinda do Messias, tem planos extraordinários para você. O cordão escarlate ainda está disponível. Raabe atou aquele cordão vermelho na janela e foi salva quando o julgamento veio. Hoje, há um cordão escarlate disponível para cada um de nós. É o sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário. Ele não oferece apenas perdão, ele oferece uma nova identidade. Não apenas perdoa seu passado, ele transforma seu futuro. Não apenas salva você da condenação, ele o adota como filho, como herdeiro, como parte de sua família eterna. Raabe teve que tomar uma decisão naquele dia. Ela poderia ter entregue os espias e ficado do lado do rei de Jericó. Seria mais seguro, mais fácil, mais previsível. Mas ela escolheu confiar no Deus de Israel, mesmo sem o conhecer completamente. E essa escolha mudou tudo. Você também tem uma escolha hoje. Você pode continuar preso ao seu passado, aos seus erros, à sua vergonha. Ou você pode dar um passo de fé, como Raabe deu, e dizer: eu sei que o Senhor é Deus nos céus e na terra. Eu me entrego a Ele. Eu confio nele. A fé de Raabe não esperou por condições perfeitas. Ela não esperou entender tudo. Ela não esperou estar pronta. Ela simplesmente creu, agiu e foi transformada. E aqui está a promessa que Deus faz para você hoje, a mesma que Ele fez para Raabe. Quando você coloca sua fé nele, quando você se refugia em sua misericórdia, Ele não apenas salva você, Ele o usa para seus propósitos eternos. Raabe passou de prostituta a heroína, de rejeitada a antepassada do Rei dos Reis, de sem esperança a mulher de fé mencionada nas Escrituras para sempre. E Deus quer fazer o mesmo com você. Não importa quão profundo você caiu. Não importa quão longe você está. Não importa o que os outros dizem sobre você. O que importa é o que Deus diz. Eu o amo. Eu tenho planos para você. Eu quero redimir sua história e usá-la para minha glória. A história de Raabe nos ensina que em Deus não existem causas perdidas. Não existem pessoas descartáveis. Não existem histórias sem possibilidade de redenção. Se Ele pôde pegar uma prostituta de Jericó e colocá-la na linhagem do Salvador, imagine o que Ele pode fazer com você quando você se entrega completamente a Ele. O cordão escarlate está à sua disposição hoje. A porta da graça está aberta. O convite está feito. A pergunta é: você vai responder como Raabe respondeu? Você vai atar o cordão escarlate na janela da sua vida? Você vai confiar no Deus que salva, que transforma, que redime? Que sua história, assim como a de Raabe, seja uma história de fé corajosa, de confiança inabalável,
de transformação radical. Que você seja lembrado não pelo seu passado, mas pela sua fé. E que sua vida seja um testemunho vivo de que nosso Deus é o Deus das segundas chances, o Deus que faz todas as coisas novas, o Deus que transforma vergonha em glória. Se essas palavras ressoaram em você, eu convido você a se inscrever no canal e fazer parte dessa jornada de reflexão e crescimento. Seu apoio é o combustível que me mantém criando. Muito obrigado por assistir meus vídeos. Amém.